Olá, sejam bem-vindos à unidade 1 do nosso curso de Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Nessa unidade, discutiremos aqui os conceitos básicos sobre indicadores sociais. O que são indicadores? Indicadores são índices ou números que tentam retratar determinada dimensão da realidade social, vivenciada por pessoas de uma comunidade, de um bairro, de um município, de um estado ou de um país, de forma quantitativa. Eu posso também considerar como medidas objetivas e padronizadas que permitem dimensionar as características sociais, avaliar as condições de vida e subsidiar a formulação de programas públicos. O surgimento e o desenvolvimento dos indicadores sociais estão relacionados ao surgimento do estado do bem-estar como instrumento de mensuração das transformações ocorridas no período e como instrumento de consolidação do planejamento no setor público. O principal instrumento utilizado para acompanhar esse processo foi o PIB, o PIB per capita. O PIB per capita ele é a soma, ele é caracterizado pela soma da riqueza de um determinado país dividido pela quantidade de habitantes. Por ser tão heterogêneo, ele não é o instrumento mais indicado. Então, por conta disso, surgiram outros instrumentos. Inicialmente, houve um esforço conceitual e metodológico para desenvolver instrumentos de mensuração do bem-estar e da mudança social. No Brasil, podemos destacar o surgimento do IBGE como um dos principais produtores de pesquisas estatísticas e indicadores sociais. O IBGE ele é responsável pela coordenação geral do Sistema Nacional de Estatística. O crescimento do interesse pela temática de indicadores sociais no planejamento governamental e na formulação e avaliação de políticas públicas se deu também pela implantação e descentralização de programas sociais, uma preocupação crescente dos gestores com as auditorias, tanto dos tribunais de contas dos estados quanto da União, o aprimoramento do controle social feito pela mídia, pelos sindicatos e pela comunidade em geral, e o acesso crescente à mídia digital. A função primordial do indicador é apontar, indicar, aproximar, traduzir em termos operacionais as dimensões sociais de interesses definidas a partir de escolhas teóricas e políticas realizadas. O indicador ele pode ser multissetorial. O indicador, por exemplo, de condição de vida, eu posso trazer informações referentes à moradia, saúde, educação e ocupação. Essas informações elas estão difusas ou distribuídas em vários setores dentro do governo. Por exemplo, cadastros públicos, as pesquisas do IBGE e outros institutos e registros de programas sociais. É comum o emprego de indicadores de várias áreas temáticas na elaboração de diagnósticos socioeconômicos propositivos para programas públicos. Dentre os indicadores utilizados, podemos relacionar indicadores da área de saúde, indicadores da área de educação, indicadores de mercado de trabalho, indicadores habitacionais, dentre outros. Escolhidos indicadores sociais relevantes, é preciso buscá-los em pesquisas referenciadas e computá-los. O Brasil já conta hoje com um conjunto amplo de instituições que disponibilizam indicadores sociais já computados, ou seja, já tratados. Escolhido os indicadores sociais relevantes, é preciso buscá-los em pesquisas referenciadas ou computá-los. O Brasil conta hoje com um conjunto amplo de instituições que disponibilizam indicadores sociais já computados ou já tratados. Podemos relacionar aí o IBGE, o IPEA e a PNUD. A escolha de indicadores sociais para o uso no processo de formulação e avaliação de políticas públicas deve ser pautada pela aderência dos mesmos a um conjunto de prioridades desejáveis, particularmente a relevância, a validade e a confiabilidade. A relevância diz respeito à importância desse indicador. A validade é o tão próximo esse indicador do conceito desejado. A confiabilidade diz respeito à origem desse indicador. Os indicadores analíticos podemos considerar a taxa de evasão,
taxa de mortalidade infantil e taxa de desemprego. Os indicadores analíticos são variáveis simples, identificadas dentro de uma determinada pesquisa. Os indicadores sintéticos correspondem ao conjunto de indicadores analíticos. Por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. Eu tenho aí, participando no cálculo desse indicador, a longevidade, o grau de educação e a renda populacional. As principais críticas aplicadas aos indicadores sintéticos são a dificuldade de identificar quais as mudanças específicas que ocorreram dentro de um processo de aplicação de uma política pública, dado que você considera mais de uma variável, dificuldade de identificar a contribuição ou efeito dos programas públicos sobre essas mudanças indicadas e o grau de arbitrariedade na definição de pesos com que cada indicador desse é apresentado no cálculo do indicador sintético. Bem, é só. Dessa forma, eu apresento a vocês, de uma forma resumida, as principais ideias postas na unidade 1.